Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e leiamos do verso 6 ao verso 9, 4 versículos da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó bendito Deus, pedimos que pelo Teu Espírito Santo nos conduzas ao ensino desse texto, que Ele nos traga orientação e conforto, para vivermos em paz no meio das adversidades do mundo presente. Conforta o Teu povo nesta manhã, instrui o Teu povo, ó Deus, a todos nos enche da Tua presença, pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui nessa passagem o apóstolo Paulo nos orienta a respeito de como viver uma vida sem ansiedade. Há quem diz que a ansiedade é o mal do século. Eu não sei se a gente pode dizer isso, porque essa carta foi escrita há 2000 anos atrás e Paulo já está dizendo para os crentes não viverem ansiosos, né? Então parece que a ansiedade acompanha a raça humana há milênios. Ela faz parte da vida do ser humano desde os seus primórdios, desde aquele momento que nós nos separamos de Deus no jardim do Éden pelo pecado dos nossos pais. Nós vivemos fora do jardim, longe da comunhão com Deus, e o nosso coração, que foi feito para ser de Deus e foi feito para se satisfazer com Deus, ele vive em constante turbulência, ansiedade, inquietação, preocupação com a nossa vida, o nosso destino futuro, as coisas presentes e aquelas que ainda haverão de vir. Então, não é à toa que a palavra de Deus, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, está o tempo todo falando a respeito desse assunto. São muitas as passagens na Bíblia que falam da necessidade do Filho de Deus, aquele que conhece a Deus, não viver de maneira ansiosa e preocupada aqui nesse mundo. E a razão básica é a existência do próprio Deus, as promessas que Ele nos faz e a direção que Ele dá em nossa vida. Aqui é mais uma dessas passagens que nós encontramos na Bíblia que orientam a igreja, o povo de Deus, a não viver uma vida de ansiedade. Paulo estava preso quando ele escreveu estas palavras, estava numa prisão em Roma, aguardando o julgamento da acusação de que ele era um preso político, era um traidor do império e que tinha conspirado contra César, porque ele dizia que Jesus Cristo era Senhor, que era um título que era dado então ao imperador. E Paulo recebeu uma visita de um irmão da igreja de Filipos, o nome dele era Epafrodito, que trouxe uma coleta, trouxe o dinheiro de uma coleta que havia sido feita na igreja para abençoar o apóstolo Paulo nas suas necessidades, e trouxe também notícias a respeito da igreja. Paulo escreve essa carta, que provavelmente foi levada de volta pelo mesmo Epafrodito, e na carta ele responde algumas indagações da igreja, trata de outros problemas, diz que recebeu aquela oferta que veio numa hora boa, ele estava passando necessidade em Roma, e aqui no verso 6 ao verso 9, ele orienta a igreja a que viva uma vida sem preocupação, embora todas as dificuldades estejam presentes. É sobre isso que eu queria falar nesta manhã. O verso 6, ele diz aos irmãos lá da igreja: não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra ansioso é uma palavra que na língua grega significa literalmente na raiz dividido.
E eu penso que é uma palavra que descreve bem o estado de ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ou que está passando um momento de ansiedade, ela está dividida na sua mente e no seu coração. Há várias forças puxando em lados diferentes. Ela não consegue uma coesão mental. As contas não fecham, as ideias não fecham, as pontas estão todas abertas. A cabeça vai numa direção, vai na outra, os pensamentos vão para o norte e outros pensamentos para o sul. É como se fossem forças diferentes puxando a mente em várias direções, e por isso a pessoa não para, a cabeça não para. Porque para a cabeça parar, ela tem que fechar. Tem que estar redondinho, faz esse sentido, né? Mas o ansioso, como a própria palavra no grego diz, a mente não fecha, as contas não batem, as soluções não aparecem, o sentido não surge, e portanto a mente também não para de trabalhar, e por isso a pessoa não dorme, ela foca naquele assunto, ela se distrai de outros assuntos para pensar somente naquilo. Isso vai afetar os relacionamentos, afeta a comunicação da pessoa. Nós sabemos como é nos relacionarmos com alguém que está ansioso, né? É difícil, né? A pessoa fica irritadiça, não compreende direito, nada consola, nada presta, e uma visão pessimista do futuro, e outros efeitos que nós conhecemos também de experiência própria e de lidar com outras pessoas também. A ansiedade, de fato, então, ela traz bastante preocupação e ela afeta a vida do cristão, afeta o casamento, afeta o relacionamento com os amigos, enfim, o trabalho, o desempenho no trabalho, enfim, é uma situação totalmente indesejável. Aqui, no verso 6, o que nós encontramos da parte do apóstolo Paulo é uma ordem: não vivam ansiosos, não vivam ansiosos, não vivam preocupados, não vivam inquietos. E ele acrescenta: de coisa alguma, ou seja, é como se não houvesse exceção. A ansiedade, nada nesse mundo deveria nos provocar ansiedade, diz o apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não existe nada nesse mundo, nenhum problema, nenhuma necessidade, nenhuma dúvida, nenhuma expectativa que nos roubasse a paz do coração. Independente da situação, crise financeira, crise política, perda de trabalho, perspectiva de doença, a velhice que se aproxima ou a velhice chegada, o que vai ser de mim quando minha mulher morrer, quando eu estiver sozinho, quando eu ficar velho. Então, nada existe no mundo que deveria tirar a paz do crente. Senão não faz sentido o que ele está dizendo aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma é muito amplo e cobre todas as situações da vida. E porque é um mandamento, é possível que nós tenhamos que encarar aqui a realidade de que viver ansioso acaba sendo uma transgressão da vontade de Deus. Porque se é um mandamento, significa que é isso que Deus quer que nós façamos. E se nós vivemos num estado constante de ansiedade e de preocupação e de inquietude, nós estamos desobedecendo o que a palavra de Deus diz. Ou seja, eu não vou chegar ao ponto de dizer que toda ansiedade é pecado, porque eu sei que há determinados fatores que provocam esse estado de ansiedade e que não são necessariamente falta de confiança em Deus. Eu não estou dizendo que toda ansiedade, toda inquietude, a falta de descanso no coração é resultado da incredulidade, da falta de confiança em Deus, de pecado cometido. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que boa parte senão a Bíblia não trataria desse assunto como se fosse um problema espiritual. Mas o que eu sei disso, que há fatores outros que não sejam espirituais e que podem provocar a ansiedade. E aí os nossos médicos, os que trabalham na área médica, poderão dar um diagnóstico melhor para você. Mas antes de você resolver o problema da ansiedade, tomando Rivotril e afins, pense no que a Bíblia diz, que muita da inquietação, da ansiedade, da preocupação do nosso coração é resultado de uma postura errada diante da vida e diante de Deus, ou que a Bíblia vai chamar numa certa altura de
ou incredulidade, ou falta de confiança em Deus, ou então ídolos do nosso coração. Não andeis ansiosos de coisa nenhuma. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo nos dá aqui.